O devoto, que está livre de toda esperança e afeição materiais, que é puro e expert, livre de toda ansiedade e que em todos os seus esforços renuncia ao fruto por completo, esse devoto me é muito querido. Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyata Sarvaramba Parityagi Joma Bhakta Same Priya. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 12, verso 16. Pode-se oferecer dinheiro a um devoto, mas este não deve se esforçar por obtê-lo. Ele não se agita se o dinheiro vem para ele automaticamente pela graça do Supremo Senhor Krishna. Naturalmente, o devoto se banha pelo menos 2 vezes por dia e levanta-se cedo de manhã para o serviço prático e amoroso a Deus. Eu acompanhei os devotos, eles fazem isso mesmo, Bimala. É nos templos do mundo inteiro, que seguem o padrão de Prabhupada, né? Todo dia eles acordam às 4 da manhã. Às 4 da manhã, às 4:30 já começa a cantar e dançar para Deus, meditar em Deus, ler sobre Deus, discutir sobre Deus todo dia. Desse modo ele é naturalmente limpo, tanto interna como externamente. Um devoto é sempre expert porque conhece completamente o sentido de todas as atividades da vida e está convencido sobre as escrituras autorizadas. Um devoto de Deus nunca toma partido de algum grupo particular, por isso ele é livre de preocupações. Ele nunca se aflige, pois são sintomas, do devoto. São a descrição dos sintomas dos verdadeiros devotos. Ele nunca se aflige porque está livre de todas as designações. Ele sabe que seu corpo é uma designação, então está livre quando há dores corpóreas. O devoto puro não se esforça por nada que seja contra os princípios do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Por exemplo, para construir um grande edifício é necessário uma grande energia e um devoto não empreende tal negócio, senão o beneficia no avanço de seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Ele pode construir um templo para o Senhor Krishna e para isso ele pode aceitar todos os tipos de ansiedade. E quem está falando aqui foi quem fez isso, Prabhupada construiu muitos templos para o Senhor Krishna e passou por muitas ansiedades. Mas ele não constrói uma casa grande para suas relações pessoais. Tudo isso foi exemplificado na vida de Prabhupada. Aquele que não se aferra nem ao prazer, nem à dor, que nem se lamenta nem deseja e que renuncia tanto às coisas auspiciosas como às inauspiciosas, é muito querido para mim. Um devoto puro não se alegra, nem sofre com os ganhos e perdas materiais. Está vendo, Bimala? Outra máxima. Deixa eu printar aqui. Calma, não me apressa não, que daqui a pouco eu começo a errar tudo. Já comecei a errar no começo. Um devoto puro não se alegra, nem sofre com os ganhos e perdas materiais, nem anseia muito ter um filho ou um discípulo, nem se aflige por não consegui-los. Se ele perde algo que lhe seja muito querido, ele não se lamenta. Similarmente, se não consegue o que deseja, ele não sofre. Ele é transcendental em face a todos os tipos de atividades auspiciosas, inauspiciosas e pecaminosas. Poxa vida, não é fácil ser transcendental, não é fácil falar, Está cheio de gente que quer ser transcendental, que posa de transcendental, mas não é. Porque para ser transcendental tem que transcender a todos os tipos de atividades auspiciosas, inauspiciosas e pecaminosas. Ele está preparado a aceitar todos os tipos de riscos para a satisfação do Senhor Supremo Krishna. Nada é obstáculo no cumprimento de seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Tal devoto é muito querido para Krishna.
Aquele que é igual para os amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, no calor e no frio, na felicidade e na tristeza, na fama e na infâmia, que está sempre livre de contaminação, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se preocupa em ter algum lugar onde viver, que está fixo em conhecimento e ocupado em serviço prático e amoroso a Deus, é muito querido para mim. Um devoto que está sempre livre de toda má associação. Vou ler de novo. Não é que está, um devoto está. Um devoto de verdade sempre é assim, né? É sempre assim. Um devoto está sempre livre de toda má associação. Às vezes, uma pessoa é louvada e às vezes é difamada. Esta é a natureza da sociedade humana. Mas um devoto é sempre transcendental à fama e infâmia artificiais, ao sofrimento e à felicidade artificiais. Ele é muito paciente. Ele não fala de nada além dos tópicos sobre Deus, Krishna. Por isso ele é chamado de silencioso. Silêncio não significa que a pessoa não deva falar. Silêncio significa que a pessoa não deve falar contrassenso. A pessoa só deve falar o essencial, e a conversa mais essencial para o devoto é falar do Senhor Supremo Krishna. E aí quem faz isso é mudo, né? Quem só fala de Krishna é mudo, é silencioso. Ele, o devoto, é feliz em todas as condições. Às vezes ele pode conseguir alimentos muito gostosos, às vezes não, mas ele está satisfeito. Ele não liga para nenhuma facilidade habitacional. Ele pode às vezes viver à sombra de uma árvore e pode às vezes viver numa construção palaciana. Ele não se atrai por nenhum dos dois. Ele é chamado fixo porque está fixo em sua determinação e conhecimento. Pode ser que encontremos algumas repetições nas descrições das qualificações de um devoto, mas isto é só para dar uma ilustração do fato de que um devoto tem que adquirir todas estas qualificações. Está vendo? É pelos sintomas que se conhece o verdadeiro devoto de Deus. E aqui está falando das qualificações e das suas atitudes e de suas ações. É por aí que a gente vai conhecer quem é quem, né? Pelas ações, pelas atitudes, pelo comer, pelo dormir, pelo falar. Um tolo só é descoberto quando abre a boca, né? Tolo pode estar de terno e gravata, bonitinho, vestidinho, chique, cheiroso, mas quando abre a boca, todo mundo percebe que ele é um tolo. Aquele que não é um devoto de Deus, Krishna, não tem boas qualificações. Outra máxima, tá vendo, Bimala? Aquele que quer ser reconhecido como um devoto de Deus, Krishna, deve desenvolver as boas qualificações. Naturalmente, o devoto não se esforça por adquirir estas qualificações de outra maneira, que não seja a ocupação em consciência de Deus, Krishna, e o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, os quais ajudam-no automaticamente a desenvolvê-las. Parece complicado, mas é muito fácil, né? É só chegar no líder do templo, do centro cultural, da comunidade rural e dizer as palavras mágicas. Como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Aí tudo isso acontece naturalmente, espontaneamente, alegremente. Sem esforço extra, né? Porque essas coisas só são adquiridas como resultado, ou como se diz, Bimala? Como resultado, não, como... esqueci, não lembro. Essas coisas fazem parte do serviço prático e amoroso a Deus, são inerentes ao serviço prático e amoroso a Deus. É só praticar, tá vendo?
A prática leva à perfeição. Mas qual prática? A prática do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Aquele que segue esse caminho imperecível do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e que se ocupa completamente com fé, fazendo de mim a meta suprema, é muito, muito querido para mim. Quem está falando essas coisas aqui é o próprio Deus, Krishna, sem intermediários, sem profetas, sem espíritos, sem fantasmas, sem ninguém no meio. Você quer fazer bem feito, faça você mesmo, né? Então, por isso essa escritura, o Bhagavad Gita, como ele é uma escritura completa e perfeita, porque foi falada pessoalmente pela pessoa completa e perfeita. Só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa pessoa completa e perfeita é Deus, Krishna, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. Este capítulo descreve a religião da ocupação eterna, a explicação do processo de serviço transcendental para se aproximar do Senhor Supremo Krishna. Este processo é muito querido para o Senhor Krishna e ele aceita uma pessoa que esteja ocupada em tal processo. Arjuna perguntou sobre quem é melhor, aquele que se ocupa no caminho do Brahman pessoal, na luz, ou aquele que se ocupa no serviço pessoal, a suprema personalidade de Deus, Krishna. E o Senhor Krishna lhe respondeu tão explicitamente que não há dúvida de que o serviço prático e amoroso, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o melhor de todos os processos de realização transcendental. É como o Gita é para todas as épocas, né? Então é assim, mas nessa era aqui é o único processo, é o único caminho, a única religião. Religião em português é Dharma, né? Dharma é ocupação, então não existe outro processo. Não existe outra maneira em Kali Yuga, é só esse. Esse é o único caminho que existe em Kali Yuga. Agora em outras eras tudo bem, né? Existem vários processos, várias maneiras. Vou ler de novo aqui. Espera aí, Bima, você está me atrapalhando aqui. Aqui, ó. Aquele que se ocupa no caminho do Brahman pessoal, a luz, ou aquele que se ocupa no serviço pessoal, a suprema personalidade de Deus, qual dos dois é melhor? E o Senhor Krishna respondeu-lhe tão explicitamente que não há dúvida de que o serviço prático e amoroso, a suprema personalidade de Deus, é o melhor de todos os processos de realização transcendental. Em outras palavras, neste capítulo está decidido que através da boa associação a pessoa desenvolve apego pelo serviço prático puro e amoroso a Deus, Krishna, e de tal modo aceita um mestre espiritual autêntico, e com ele começa a ouvir e a cantar e observar os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus com fé, apego e devoção, e desse modo se ocupa no serviço transcendental do Senhor Krishna. Este caminho é recomendado neste capítulo, portanto não há dúvida de que o serviço prático e amoroso a Deus, está vendo agora, é o único caminho absoluto para a autorrealização, para se alcançar o Deus Supremo, Krishna. A concepção impessoal da suprema verdade absoluta Krishna, como se descreve neste capítulo, é recomendada somente até o momento que a pessoa se rende para a autorrealização. Em outras palavras, enquanto a pessoa não tem oportunidade de se associar com um devoto puro de Deus, a concepção impessoal pode ser útil. É melhor que nada, né? Na concepção impessoal da verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultados fruitivos, medita e cultiva conhecimento para compreender espírito e matéria. E isto é necessário enquanto a pessoa não está na associação de um devoto puro de Deus. Afortunadamente, se a pessoa desenvolve diretamente um desejo de se ocupar em consciência de Deus, Krishna, em serviço prático, puro e amoroso a Deus, ela não necessita se submeter a melhoramentos graduais na realização transcendental. O serviço prático e amoroso a Deus, como se descreve nos 6 capítulos,
O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, como se descreve nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, é mais congenial. Não é necessário se preocupar com os materiais para manter corpo e alma juntos, porque pela graça do Senhor Krishna, tudo se executa automaticamente. E assim terminam os significados Bhaktivedanta, correspondentes ao 12º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema Serviço Prático e Amoroso a Deus, Krishna. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora, hein? Agenda, tá? Vamos lá na agenda. O que é isso aqui? Ah, não é para agora. Tá bom, sim, senhora. Então, vamos lá. Onde estava aqui a agenda? Agenda, não tem nada, tem, tá. O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana que passou, e você, ouvinte da rádio, que perdeu, né? Perdeu essa festa transcendental, já está convidado para o final de semana que vem. Você, ouvinte da rádio, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E que mais, hein? Tem passatempo, Bímola? Ah, não, tem aniversário aqui. Tem um aniversário aqui. Sabe quem está fazendo aniversário nesta segunda-feira, dia 28, Bímola? É a Ellen Viegas, de São Luís, Maranhão. Poxa vida, que legal, né? Já vamos agradecer aí a audiência da Ellen lá em São Luís, Maranhão. E eu vou cantar parabéns. Ah, não é eu que vou cantar. Eu não vou cantar mais, parabéns. Tá bom, Bímola, é você que vai cantar? Então tá bom, pode cantar então. Pode cantar parabéns aí para Ellen. É verdade, aquele ouvinte lá já pediu antecipadamente que você que cante para ele, que ele quer que você canta para ele, não eu, tá? Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Então vamos cantar para Ellen. Nós somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Ellen, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. Tem passatempo, Bímola? Tem passatempo. Aqui ó, especial passatempos da maratona. Rasanarva, Gauranga Das e Vinay Shrinitai Das finalizaram o dia de distribuição de livros em Campinas e já estavam chegando do carro quando toparam. Não quer descer. Agora está descendo. Quando toparam inusitadamente com Paramahansa Prabhu na última esquina, com linda consciência de distribuição de livros, ele os estimulou de várias formas, inclusive comprando 4 Bhagavad Gitas e vários livros grandes com uma ótima contribuição. Alguns dias mais tarde, Paramahansa Prabhu apareceu na casa onde os devotos estavam hospedados em São Paulo para comprar mais 10 Bhagavad Gitas e deixar uma grande doação de incensos e artigos devocionais para os templos do Sul. Aqui tem, deixa eu ver aqui, tem 2 moças com o devoto, né? E rindo de orelha a orelha, para variar, né? Rasanarva Gauranga Prabhu notou que a Amanda e sua prima caminhavam ao longe e olhavam para ele curiosas. Ele então acenou, confiando na química,
Elas reciprocaram e se aproximaram, e Amanda explicou que sente falta de meditar. Ela se interessou pelo livro Yoga, as 26 qualidades de um sábio, e deixou feliz a sua doação. Aqui tem outro passatempo. É curtinho, né? Tungavidya Prema Devida... Tá, Bímola, não falei? Tá bom, então tá. Um senhor aqui de óculos, simpático, com 3 livros na mão, e a devota... Todo mundo rindo de orelha a orelha. A devota, o senhor, né? Tungavidya Prema Devidasi pensou em parar a distribuição de livros, pois estava um pouco difícil e já era quase hora de voltar para o templo. Foi quando o Luiz, como que impelido por alguém que não queria que ela parasse, perguntou sobre os livros em suas mãos. Foi uma conversa descontraída, com o Luiz adquirindo vários livros ao final. Tungavidya então perguntou se ele gostaria de uma sacola, e ele respondeu irreverentemente: Não, eu vou levar na mão, pois assim todos pensarão que eu sou um ótimo leitor. Com certeza, agora você é. Aqui tem mais um passatempo. Pode ler mais um passatempo, Bímola? Deixa eu ver aqui. Só faltam 2 aqui. Ramasa Prabhu fazia um arrastão no comércio de sua cidade, Laguna, em Santa Catarina, quando encontrou esta simpática mulher em uma loja de produtos naturais, que se interessou pelo livro Receitas da Culinária Vegetariana Mundial, reconhecendo que precisa refinar os seus conceitos de saúde e alimentação natural. E muito feliz, né? Tá dando para ver aqui a felicidade dela com o livro na mão, Bímola. Encontrou o devoto, pôs a mão no livro de Prabhupada, é a felicidade da alma, uma felicidade transcendental, um gosto superior. Já parei de falar hoje. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Não vou nem falar, tá. O devoto aqui rindo de orelha a orelha. E a moça também muito simpática, né? Com 4 ou 5 livros na mão. Esta mulher andava com tanta pressa no Leblon que Manohara Satiputta Prabhu tentou abordá-la, prometendo que seria muito rápido. Ele também percebeu que ela parecia uma pessoa com potencial espiritual e expressou-lhe isso. Ganhando sua atenção, apresentou os livros e não se arrependeu do esforço, pois ela levou vários deles com uma ótima doação. E é isso aí. Tem uma carta de Prabhupada aqui. Meu querido Ravindra Swarupa Das, por favor aceite minhas bênçãos. Recebi de sua carta de 26 de janeiro de 1975 e tomei nota do conteúdo. Obrigado por distribuir meus livros muito bem. Tente aumentar cada vez mais. Você mencionou em sua carta que está fazendo muita adoração às deidades e cozinhando devido à falta de sacerdotes brahmanas suficientes. Então, por que você não pede aos homens do GBC alguns sacerdotes brahmanas, pelo menos um, para vir e livrá-lo deste serviço, para que você possa gastar mais tempo pregando e distribuindo livros? Um presidente de templo deve ter mais tempo para pregar, isto é importante. Espero que esta o encontre em boa saúde, seu eterno bem-querente, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tá vendo? É a coisa mais importante, né? Distribuir os livros, salvar as almas condicionadas, antes que elas morram na ignorância. Já parei de falar, Bímola. Nossa, é hoje, hein? Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. Bom, vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui,
Matsya, a encarnação do Senhor Krishna como peixe. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmaye Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Galadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos aqui, ó, quer ver? Página 811, L-12, as marcações da Bímola. Pelo menos sabe onde está, né? Como o ar que passa por diferentes espécies de atmosfera, a suprema personalidade de Deus, Krishna, embora aparecendo às vezes como um ser humano e outras vezes como um simples animal, sempre é transcendental. Porque ele está acima dos modos da natureza material, ele não é afetado pelas formas superiores ou inferiores. A suprema quando Krishna aparece como um peixe, ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onitudo, né? Ele só parece um peixe comum, um animal comum, né? Uma pessoa comum, porque ele vem com seu corpo eterno, absoluto, transcendental, não com um corpo feito de carne e osso e etc., elementos materiais. O corpo de Deus nunca é material. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o amo da natureza material. Maya Jakshana Prakriti Suyate Sacharacharam. Portanto, sendo o controlador supremo das leis da natureza, o Senhor Krishna não pode estar sob a influência delas. A este respeito, Krishna controla tudo e não é controlado por nada nem por ninguém, senão não seria Deus. Se a pessoa é controlada por algo ou alguém, não é Deus. Ou esses deuses que tem por aí, né, Bímola, que estão sob a influência da ilusão. Com certeza esse Deus aí não é Krishna. A este respeito dá-se o exemplo de que, embora o vento sopre em muitos lugares, o ar não é afetado pelas qualidades desses lugares. Embora às vezes carregue o odor de um lugar sujo, o ar nada tem a ver com tal lugar. Do mesmo modo, a suprema personalidade de Deus, Krishna, sendo boníssimo e muito auspicioso, diferentemente da entidade viva comum, nunca é afetado pelas qualidades materiais. Isso está no Bhagavad Gita 13:21. Purusha prakriti stohi bhunte prakriti jangunam. Em português, quando está na natureza material, a entidade viva, que somos nós, né, é afetada por suas qualidades. A suprema personalidade de Deus, Krishna, entretanto, não é afetada. Irreverentemente, é aquele que, não sabendo disso,
considera a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, um ser vivo comum. Chegam a essa conclusão homens sem inteligência porque não estão inteirados das qualidades transcendentais do Senhor Krishna. Não sabe nada sobre Deus, né? Normalmente não sabe nem quem é Deus. Como vai saber como é o corpo de Deus, como são as potências, as diferentes energias de Deus? As ilimitadas qualidades de Deus. O rei Parikshit, no final do milênio passado, no fim do dia de Brahma, vou prestar atenção, Bimala. Sem pressa. Agora é sem pressa. Tá bom, então tá bom. Ó rei Parikshit, no final do milênio passado, no fim do dia de Brahma, por que o Senhor Brahma dorme à noite? Ocorreu a aniquilação, tem um monte de vírgula, vou prestar atenção nas vírgulas, Bimala, tá bom. Ó rei Parikshit, no final do milênio passado, no fim do dia de Brahma, por que o Senhor Brahma dorme à noite? Ocorreu a aniquilação, e os 3 mundos foram cobertos pela água do oceano. Pelo jeito aqui é aniquilação parcial, né? Tem aniquilação total e aniquilação parcial. Calma. No fim do dia de Brahma, quando Brahma ficou com sono e desejou deitar-se, os Vedas estavam emanando de sua boca, e o grande demônio chamado Hayagriva roubou o conhecimento védico. Compreendendo os atos do grande demônio Hayagriva, a suprema personalidade de Deus Hari, que é pleno de todas as opulências, assumiu a forma de um peixe e salvou os Vedas, matando o demônio. Porque tudo foi inundado pela água. Para salvar os Vedas, era necessário que o Senhor Krishna assumisse a forma de peixe. Durante o Chakshusha Manvantara, havia um grande rei chamado Satyavrata, que era um grandioso devoto da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Satyavrata realizou austeridades através das quais ele subsistia apenas de água. O Senhor Krishna assumiu uma encarnação de peixe para salvar os Vedas no começo do Swayambhuva Manvantara, e no final do Chakshusha Manvantara, o Senhor Krishna voltou a assumir a forma de peixe simplesmente para favorecer o grande rei Satyavrata. Assim como houve 2 encarnações de Varaha, também houve 2 encarnações de peixe. Em uma encarnação de peixe, o Senhor Krishna apareceu para salvar os Vedas, matando Hayagriva, e ele assumiu a outra encarnação de peixe para favorecer o rei Satyavrata. Neste milênio, o atual, o rei Satyavrata mais tarde se tornou o filho de Vivaswan, o rei do planeta Sol, e era conhecido como Shradadeva. Pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele recebeu o posto de Manu. Certo dia, quando o rei Satyavrata realizava austeridades, oferecendo água nas margens do rio Kritamala, um peixinho apareceu na água que estava nas palmas de suas mãos. Vou ler de novo. Certo dia, quando o rei Satyavrata realizava austeridades, oferecendo água nas margens do rio Kritamala, um peixinho apareceu na água, que estava nas palmas de suas mãos. Foi pegar água, o peixinho veio... Nossa, o peixinho veio pequeno, é tipo guaruzinho, né? Que a gente brincava quando criança, né? Quantos peixinhos... Satyavrata, o rei de Dravidadesha, atirou na água do rio o peixe juntamente com a água da palma de sua mão, ó rei Parikshit, descendente de Bharata. Com uma voz suplicante, o pobre peixinho disse ao rei Satyavrata que era muito misericordioso. Meu querido rei, protetor dos pobres, por que estás me atirando na água do rio, onde existem outros seres aquáticos que podem me matar? Tenho muito medo deles.
No Matsya Purana se afirma que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, possui potência ilimitada. Entretanto, em seu passatempo em que tinha forma de peixe, ele implorou proteção ao rei Satyavrata. Para satisfazer-se, o rei Satyavrata, desconhecendo que o peixe era a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, decidiu com muito prazer dar proteção ao peixe. Aqui está um exemplo para mostrar a alguém que, mesmo sem sabê-lo, presta serviço à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Tal serviço chama-se Agyata Sukriti. O rei Satyavrata quis mostrar sua própria misericórdia, desconhecendo que o peixe era o Senhor Vishnu. Através desse serviço prático e amoroso a Deus, praticado sem conhecimento do fato, a pessoa é favorecida pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O serviço prestado ao Senhor Supremo Krishna, com ou sem intenção, nunca é em vão. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Tá vendo? O importante é fazer serviço a Deus, né? Com amor e devoção, sem saber ou não. O serviço prático e amoroso a Deus prestado ao Senhor Supremo Krishna, com ou sem intenção, nunca é em vão. É um ganho eterno, né? Ainda mais porque a pessoa faz sem intenção de receber nada em troca, né? Faz sem saber. O misericordioso rei, sensibilizado com as palavras lamentosas do peixe, colocou este numa jarra de água e o levou para a sua própria residência. Porém, passada uma única noite, aquele peixe cresceu tanto que não podia se mover confortavelmente na água da jarra. Então ele dirigiu ao rei as seguintes palavras: Ó meu querido rei, não gosto de viver nesta jarra de água, submetido a tanta dificuldade. Portanto, por favor, providencia-me algum reservatório de água mais amplo, onde eu possa viver confortavelmente. Então, tirando o peixe da jarra de água, o rei o atirou em um grande poço. Porém, dentro de um momento, o peixe atingiu 1,40 m de comprimento. E o peixe então disse: Meu querido rei, neste reservatório de água não consigo obter uma residência satisfatória. Por favor, me dá um volume de água mais extenso, pois me refugiei em ti. Ó Maharaja Parikshit, o rei tirou o peixe do poço e o atirou num lago, mas o peixe assumiu então uma forma tão gigantesca que excedia a extensão da água. Então o peixe disse: Ó rei, sou um enorme ser aquático e esta água não me é nada conveniente. Agora, por favor, descobre algum modo de me salvar. Seria melhor me pôr na água de um lago cuja capacidade nunca diminuísse. Sendo assim solicitado, o rei Satyavrata levou o peixe para o maior reservatório de água. Porém, quando este também mostrou-se insuficiente, o rei acabou atirando o gigantesco peixe no oceano. Enquanto era atirado no oceano, o peixe disse ao rei Satyavrata: Ó herói, nesta água existem poderosíssimos e perigosos tubarões que irão me comer. Portanto, não deves atirar-me nesse lugar. E o rei só obedecendo, né, Bima? Após ouvir essas doces palavras proferidas pela Suprema Personalidade de Deus, que ali estava sob a forma de peixe, o rei confuso perguntou-lhe: Quem sois, Senhor? Podes me dizer, né? Tudo o que fazeis é me confundir. Meu Senhor, no espaço de um dia, vós expandistes por centenas de quilômetros, cobrindo a água dos rios e do oceano. Além disso, eu jamais havia visto semelhante animal aquático e tampouco alguém me mencionara a existência.
Agora o rei queria saber, né, Bimala, quem era esse peixe, né? Que ele pegou um peixinho na mão e estava um gigantesco animal aquático, um animal que ninguém tinha comentado, ninguém tinha falado da existência de algum peixe igual a este, né? Demorou, né? Mas o rei perguntou, né? Vou ler de novo e parar. Meu senhor, no espaço de um dia, vós expandistes por centenas de quilômetros, cobrindo a água dos rios e do oceano. Antes disso, eu jamais havia visto semelhante animal aquático, e tampouco alguém me mencionara a existência de algum igual a este. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, está abrindo, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. O que mais, hein, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos onde, hein? Capítulo Ramanadara instrui Pradyumna Mishra. Paramos na página 426. Calma, tá aqui, ó. É verdade. Também faz tanto tempo, faz acho que 2 dias que a gente não lê, né? Teve biografia, teve o jejum, né? Então, acho que é Swarupa Damodara dando bronca, né, no poeta, né, que escreveu especulações sobre Deus. Não escreveu tudo correto, né? Ninguém, né, deve fazer músicas para Deus, ninguém deve escrever livros, poesias, qualquer coisa sem ter conhecimento completo e perfeito, porque senão, meu amigo, desvia as pessoas de Deus, enche as pessoas de dúvidas, ao invés de encaminhar as pessoas para Deus, afasta as pessoas de Deus. E aqui ele está dando bronca nesse poeta. És um tolo, disse ele, trouxeste infortúnio para ti mesmo, pois não tens quaisquer conhecimento da existência dos 2 senhores Jagannatha Deva e Shri Krishna Chaitanya, tampouco tens fé neles. O Senhor Jagannatha é inteiramente transcendental e pleno de bem-aventurança transcendental, porém, o comparaste a um embotado corpo destrutível, composto de energia externa e inerte do Senhor. Quem pensa que a forma do Senhor Jagannatha no altar é um ídolo feito de madeira, imediatamente traz infortúnio à sua vida. Segundo a orientação do Padma Purana, assim, ao pensar que o corpo do Senhor Jagannatha é feito de matéria e ao distinguir entre o corpo e a alma do Senhor Jagannatha, a pessoa está condenada, pois torna-se um ofensor. O devoto puro, conhecedor da ciência e da consciência de Deus, Krishna, não faz distinção alguma entre o Senhor Jagannatha e o corpo do Senhor. Ele sabe que os 2 são idênticos, assim como o Senhor Krishna e sua alma são a mesma coisa. É por
Por isso que Deus é absoluto, né? Não tem diferença entre Deus e o corpo de Deus, entre o externo e o interno. Senão Deus não seria absoluto. Quando, através do serviço prático e amoroso a Deus, realizado na plataforma transcendental, purificamos os olhos, podemos ver que o Senhor Jagannatha e seu corpo são inteiramente transcendentais. Portanto, o devoto avançado não vê que a forma de Deus no altar adorável tem uma alma dentro de um corpo no mesmo estilo de um ser humano comum. Não há distinção alguma entre o corpo e a alma do Senhor Jagannatha, pois o Senhor Jagannatha é Satchitananda Vigraha, assim como o corpo de Krishna é Satchitananda Vigraha. Em português, né? É um corpo eterno, a forma eterna, ou o corpo eterno, né, Bima? O corpo eterno, pleno de prazer, pleno de conhecimento. Eterno é uma forma, né? A forma de Deus é um corpo. O corpo de Deus é pleno de prazer e pleno de conhecimento. É isso que é essa tradução de Satchitananda Vigraha. Conhecimento, prazer, eternidade e forma. Vigraha, forma. Deus tem uma forma, Deus tem um corpo, né? Um corpo eterno, pleno de prazer e pleno de conhecimento. É semelhante ao nosso, parecido com a gente, né? Nós somos parecidos com Deus. Deus tem um corpo parecido com o da gente, só que não é um corpo material feito de carne e osso. Na realidade, não há diferença alguma entre o Senhor Jagannatha e Shri Krishna Chaitanya. Mas o ignorante poeta bengali aplicou uma distinção material ao corpo do Senhor Jagannatha. Colocaste Shri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, pleno de 6 opulências, no mesmo nível de um ser vivo comum. Ao invés de entenderes que ele é o fogo supremo, aceitaste-o como uma fagulha. A gente sempre repete aqui, né? Nós somos as fagulhinhas e Deus a fogueira. Então a fagulhinha nunca será a fogueira. E esse poeta aqui estava falando que Deus, que o Senhor Krishna Chaitanya era uma fagulhinha, que não era a fogueira, o todo-poderoso, né? Aí não dá, né? Reduzir Deus a uma pessoa comum. Um Deus, para que serve um Deus? Um Deus fagulhinha, Bimala. Uma pessoa comum. É porque essas pessoas acham que são Deus, né? Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. É por isso o mundo está essa maravilha, porque todo mundo é Deus. Só que não. Os Upanishads afirmam que as entidades vivas são como centelhas de fogo e sua onipotência, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é considerado o grande fogo original. Quando ouvimos este Shruti Vakya, ou mensagem dos Vedas, devemos entender a diferença entre o Supremo Senhor Krishna e as entidades vivas, ou seja, a fagulhinha e a fogueira. A fagulhinha nunca será a fogueira. No entanto, quem está sob o controle da energia externa não pode entender essa diferença. Semelhante pessoa não pode compreender que a pessoa suprema Krishna é o grande fogo original, ao passo que as entidades vivas são apenas pequenas partes fragmentárias dessa suprema personalidade de Deus, Krishna. Como Krishna diz no Bhagavad Gita 15.7, Mamaivansho Divaloke Divabhuta Sanatana Manashastani Indriyani Manashastrani Indriyani Prakriti-stani Karshati. Em português, as entidades vivas deste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas, recorrendo aos 6 sentidos que incluem a mente, empreendem uma árdua luta. Está vendo? Nós teremos sempre um pedacinho de Deus e não Deus. Nunca seremos o todo, seremos sempre um pedacinho do todo. A diferença entre o corpo e a alma do ser vivo enclausurado na existência material.
Mas como Shri Krishna Chaitanya e o Senhor Jagannatha não possuem corpos materiais, não há distinção alguma entre seus corpos e suas almas. Na plataforma transcendental, o corpo e a alma são idênticos. Não há qualquer distinção entre eles. Como afirma o Śrīmad Bhagavatam 1.11.38. Prabhupada citou o verso aqui, vou ler a tradução e a explicação. Peraí, deixa eu tomar água. Esta é a divindade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ele não se deixa influenciar pelas qualidades da natureza material, muito embora esteja em contato com elas. De modo semelhante, as qualidades materiais não podem influenciar os devotos que se refugiam no Senhor Krishna. Sua onipotência, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, não se deixa influenciar pelos três modos da natureza material. Ele é o controlador e não o controlado. Na verdade, a influência da energia externa também não polui os seus devotos, pois estes se ocupam a serviço de sua onipotência. Mesmo o próprio corpo do devoto transcendentaliza-se, assim como uma barra de ferro colocada no fogo adquire as mesmas qualidades do fogo, pois fica ignescente e logo queima qualquer coisa em que toque. Portanto, o poeta bengali cometeu uma séria ofensa ao tratar o corpo do Senhor Jagannatha no altar e o Senhor Jagannatha, a Suprema Personalidade de Deus, como duas entidades diferentes, um material e o outro espiritual, como se o Senhor fosse um ser vivo comum. O Senhor Krishna é sempre o amo da energia material. Por isso, ele não está marcado para ficar encoberto pela energia material, como acontece a uma entidade viva comum. Essas pessoas pensam assim: olha, eu sou Deus, tá? No momento agora eu estou iludido, mas eu sou Deus. Assim que eu me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus. Ah, tá. Se a ilusão consegue iludir Deus, então a ilusão é superior a Deus. Não tem nem lógica, né? Essas loucuras que essas pessoas inventam. Swarupa Damodara prosseguiu: por que cometeste uma ofensa contra o Senhor Jagannatha e Shri Krishna Chaitanya? Receberás um destino infernal. Não sabes como descrever a verdade absoluta, Krishna, mas mesmo assim tentaste fazer isso. Por isso deves ser condenado. Pelos cálculos de Swarupa Damodara Goswami, o poeta sacerdote Brahmana da Bengala era um ofensor, pois embora não tivesse conhecimento da verdade absoluta, não obstante tentara descrevê-la. O poeta bengali ofendera tanto Shri Krishna Chaitanya quanto o Senhor Jagannatha. Ao fazer uma distinção entre o corpo e a alma do Senhor Jagannatha e ao dar a entender que o Senhor Shri Krishna Chaitanya era diferente do Senhor Jagannatha, cometer ofensas a ambos. A Tatvagya refere-se àquele que não conhece a verdade absoluta ou aquele que adora o seu próprio corpo como sendo a suprema personalidade de Deus, Krishna. Se um Ahangrahopasaka Mayavadi, em português, uma pessoa ocupada em atividades fruitivas, ou uma pessoa cujo único interesse é o gozo dos sentidos, descreve a verdade absoluta, imediatamente ela se torna ofensora. E você vê, a coisa é tão séria. Tudo bem que aqui é um passatempo, né, Bímola? Mas um devoto, né, um dos associados do Senhor Krishna Chaitanya, queria que os outros devotos ouvissem, né, essa poesia. E ouviram e acharam bonito, não falaram nada, né, não viram os defeitos e as ofensas que estavam contidas nessa poesia. Mas Swarupa Damodara, que era o, como eu vou falar, o assessor, o secretário, né? Era o secretário do Senhor Krishna Chaitanya. Nada era lido, cantado ou escrito e passado ao Senhor Chaitanya sem que antes ele visse se tinha defeitos filosóficos, especulações, ofensas e etc, né? Mas a hora que um devoto erudito, né,
como Swarupa Damodara viu, falou: o que? Vocês estão loucos? Você está louco? Aí puniu, né? Puniu aqui o poeta ofensor e de quebra, né? Indiretamente aqueles que concordavam com ele, né? A coisa é séria, né? A coisa é séria. E aí, se deixar, se não tem ninguém erudito, se não tem ninguém conhecedor, se não tem realmente um devoto, né, que conhece as escrituras, aí começa o desvio, um monte de gente se desvia e cai aquele monte de gente junto com os mestres espirituais desviados. Vai caindo, depois não sabe por que cai, né? Porque cai o mestre e cai os discípulos desse mestre. É só bobear, né? É só se afastar dos livros de Prabhupada que começa a especulação. Estás na mais completa ilusão. E continuou dando bronca, Bimala. Estás na mais completa ilusão, pois distinguiste entre o corpo e a alma de sua onipotência, o Senhor Jagannatha, ou Shri Krishna Chaitanya. Isto é uma grande ofensa. Tão logo alguém vê diferença entre o corpo e a alma da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele se converte num ofensor. Porque as entidades vivas no mundo material em geral estão cobertas por corpos materiais. O corpo e a alma de um ser humano comum jamais são idênticos. O Senhor Supremo Krishna outorga os frutos das nossas atividades, pois Ele é o Senhor dos resultados da ação fruitiva. Ele também é a causa de todas as causas e é o amo da energia material. Por isso Ele é supremo. Contudo, um ser vivo comum em sua condição material recebe os resultados de suas próprias atividades fruitivas e por isso cai sob a influência destas. Mesmo na fase liberada de identificação Brahma-Bhuta, ele presta serviços à sua onipotência. Dessa maneira existem distinções entre um ser humano comum e o Senhor Supremo Krishna. As pessoas comuns e os especuladores que ignoram estas distinções são ofensores aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Prabhupada fala que os especuladores são patifes especiais. Não, de segunda classe, né? De segunda classe. Os meditadores são os patifes de primeira classe, são os piores, né? Os especuladores são patifes de segunda classe. E as pessoas comuns, patifes de terceira classe. Já que é para ser patife, então é melhor ser um patife de terceira classe do que ser um meditador ou um especulador. Tá, já parei de falar, Bimala. Um ser humano comum está propenso a ser subjugado pela energia material, ao passo que sua onipotência, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna Chaitanya, o Senhor Krishna, ou o Senhor Jagannatha, sempre é o amo da energia material e, portanto, jamais está sujeito à influência desta. Senão não seria Deus, né? Por isso que nem Shiva, nem Brahma são deuses, porque estão sujeitos à influência. Imagina, até o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. O Senhor Brahma é o semideus mais poderoso do universo. Então, se até Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão, imagine o resto, né? Deixa eu ver aqui, tá. Sua onipotência, a suprema personalidade de Deus, Krishna, tem uma identidade transcendental ilimitada, que jamais é interrompida, ao passo que a consciência da entidade viva é limitada e fragmentada. As entidades vivas são eternamente porções fragmentárias da suprema personalidade de Deus, Krishna. Não se deve pensar que na vida condicionada elas estão cobertas pela energia material, mas tornam-se unas com a suprema personalidade de Deus, Krishna, ao se livrarem da influência da energia material. Tal ideia é uma ofensa, né? Aquela história. Olha, agora eu sou Deus, mas agora eu estou iludido. Assim que eu me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus, tá? Vai nessa, vai sonhando. Segundo as ponderações dos tolos impersonalistas,
Ao aparecer no mundo material, a suprema personalidade de Deus, Krishna, aceita um corpo material. Eles acham que Deus são iguais a ele, né? Deus é igual a ele. No entanto, o devoto de Deus sabe muito bem que para Deus, Krishna, para o Senhor Jagannatha ou para o Senhor Shri Krishna Chaitanya, diferentemente do que acontece aos seres humanos comuns, não há distinção alguma entre o corpo e a alma. Mesmo no mundo material, sua onipotência mantém sua identidade transcendental. Por isso, mesmo em seu corpo infantil, o Senhor, na verdade, em forma de corpo infantil, o Senhor Krishna manifestou todas as opulências. Krishna é sempre Deus, não importa que forma que ele esteja no momento. Se é corpo de criança, se é forma de criança, se é forma animal, não importa a forma. Ele é o mesmo Deus, onipotente, onipresente e ilimitadamente opulento, absoluto. Nossa, não dá para descrever nem... Bom, se nem Ananta descreveu, como a gente vai descrever, né, Bímola? É onipotente e ponto final, sem falar nas outras ilimitadas qualidades de Deus. Não há distinção alguma entre o corpo e a alma de Deus, Krishna. Quer ele esteja em seu corpo infantil, quer em seu corpo juvenil, ele sempre é idêntico a seu corpo. Embora Krishna apareça como um ser humano comum, ele nunca se submete às regras e regulações do mundo material. Ele é Swara, ou seja, dotado de completa independência. Ele pode aparecer no mundo material, mas ao contrário da conclusão ofensiva da escola impersonalista, seu corpo não é material. A este respeito, podemos novamente consultar o supramencionado verso do Śrīmad Bhagavatam 1.11.38. Já está no fim, 2 linhas. A pessoa suprema Krishna tem um corpo transcendental, eterno e transcendental. Vou ler de novo, não me apressa não, hein, Bímola? A pessoa suprema tem um corpo eterno e transcendental. Quem tenta ver diferenças entre o corpo e a alma da suprema personalidade de Deus, Krishna, comete uma grande ofensa. Então vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko
Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.